anos, a pessoa já pode nascer com a doença ou adquirir numa idade menor, numa fase mais jovem? O glaucoma, na verdade, é um grupo de doenças que tem algumas características comuns, sendo a principal delas a lesão do nervo óptico. E o principal fator de risco é o aumento de pressão intraocular. Isso pode acometer qualquer faixa etária, né? É mais comum, a forma mais comum do glaucoma, que é o glaucoma crônico simples, ele acomete geralmente indivíduos a partir dos 40 anos. Mas há algumas formas que indivíduos jovens podem apresentar, inclusive algumas crianças já nascem com o glaucoma. E aí, depois que diagnosticar, tem que fazer o uso completo, o resto da vida de medicamento através de colírio para controlar a pressão ocular? A forma mais comum do glaucoma, que é esse que acomete o adulto, a principal forma de tratamento é o controle da pressão intraocular, já que o aumento da pressão intraocular é o principal fator de risco para o desenvolvimento e progressão da doença. Agora, quando o tratamento clínico não é efetivo, algumas outras formas alternativas podem ser tentadas, como o tratamento a laser ou a cirurgia. O glaucoma da criança, como você frisou, ele normalmente responde de forma muito pobre ao tratamento clínico. Então, no glaucoma congênito, que é aquele em que a criança já nasce com a doença, a cirurgia passa a ser a principal forma de tratamento. E a gente tem uma pergunta especialmente aqui sobre o que o senhor acabou de falar, sobre a cirurgia. A Leonice Salles é lá de Timon. Ela disse que a filha dela tem 29 anos, tem glaucoma e está ficando com o olho torto. Se tem cirurgia para corrigir isso? Ela está com um quadro de estrabismo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, Isso então. geralmente é independente, né? Então é conveniente que ela faça uma avaliação com uma pessoa especialista em estrabismo, para que possa então detectar a causa desse desvio ocular, que normalmente não tem relação com o glaucoma. Com o glaucoma. Mas a Carmelita pergunta, ela diz, na verdade, que já fez uma cirurgia de glaucoma, quer saber se corre risco de perder a visão. O risco de perder a visão, ele depende exatamente do controle da pressão intraocular. Se você consegue controlar a pressão intraocular adequadamente com o tratamento clínico, ou seja, através de colírios, ou através do tratamento a laser ou da cirurgia, você tem uma chance menor de perder a visão ao longo da vida. Agora, se a pressão eventualmente não for bem controlada, não tenha dúvida que esse risco sempre existe, né? Então é importante sempre que ela continue fazendo o acompanhamento com o oftalmologista e não deixe de fazer o acompanhamento após uma cirurgia, que muitas vezes os pacientes podem achar que fez a cirurgia do glaucoma e está curado totalmente. É necessário um acompanhamento rotineiro para que você possa monitorar adequadamente a pressão intraocular. Mas tem cura? Você pode controlar adequadamente o paciente, mas a cura no sentido de você liberar o paciente totalmente da avaliação o resto da vida, a medicina não pode assegurar isso ainda, mas o paciente pode ter uma vida normal, tendo a visão normal, controlando a sua pressão intraocular. Agora, doutor Fábio, é uma doença assintomática. Então, como é que eu sei ou como é que eu posso ficar em alerta para saber se eu tenho ou não essa doença? A forma mais comum do glaucoma, como eu frisei, o glaucoma crônico simples, ele é assintomático. Então, o paciente não sente dor, não sente olho vermelho, não tem nenhum incômodo, né? O nervo óptico vai sofrendo, a sua visão vai diminuindo na periferia, por conta do aumento da pressão intraocular na maioria dos casos. Então, só um exame periódico, rotineiro, com o médico oftalmologista, pode garantir o diagnóstico precoce. Recomenda-se um exame anual, pelo menos a partir dos 40 anos de idade. Agora, se há casos na família, principalmente em parentes próximos de primeiro grau, e a gente sabe que os casos em parentes de primeiro grau podem aumentar de 6 a 10 vezes o risco de aparecimento da doença, a gente recomenda que essa consulta seja antecipada. Tá bom. A Mônica Maria, lá do Alto da Ressurreição, doutor Fábio, ela diz que tem glaucoma e depois que começou a usar o colírio, ficou com a área dos olhos roxa, que ela usava óculos, enxergava bem, e depois do colírio ela sente que a vista ficou meio embaçada. Algumas medicações, inclusive as que são mais efetivas hoje em dia, que são os análogos das prostaglandinas, elas são muito efetivas na redução da pressão intraocular, mas têm alguns efeitos colaterais locais, como arroxeamento das pálpebras, olhos vermelhos. E as pessoas podem, então, notar essas alterações que são decorrentes do colírio. Isso não quer dizer que haja nada de inflamatório no olho, nem que haja nada grave no olho. Para que ele continue usando a medicação. Se for algumas alterações leves e suportáveis, é conveniente que ela mantenha o uso e não suspenda o tratamento. O doutor Raimundo Santana, lá de Corrente, que sempre participa aqui do nosso programa, parabenizo o senhor pelo seu trabalho. Ele pergunta aqui sobre a importância do uso de corticoide e a relação com o glaucoma. Eu aproveito e mando um abraço para o doutor Raimundo Santana, nosso amigo. O uso de corticoides pode
desencadear o glaucoma na medida que o corticoide aumenta a pressão intraocular. Então, é importante até frisar para que se evite o uso abusivo de colírios, que muitas vezes são vendidos em farmácias de forma indiscriminada, que o corticoide é um ótimo anti-inflamatório. É muito bom para aliviar vermelhidões, inflamações intraoculares, muito usados nas conjuntivites, as pessoas podem usar de forma abusiva. E o uso abusivo dos corticoides, principalmente na forma de colírios, pode levar ao aumento da pressão intraocular e o desencadeamento de algumas formas de glaucoma. Bom, a Maria de Jesus também, ela de Timon, tem 47 anos, ela tem um problema que é semelhante ao que nós já falamos. Ela disse que o médico dela disse que ela estava com glaucoma, a pressão do olho direito estava em 17, a do esquerdo em 15, ele passou maleato de timolol, é isso? Ela ficou com o olho vermelho e embaçado. Como já disse, alguns colírios, eles podem ter alguns efeitos locais, às vezes de pouca importância. É necessário que ela converse com o seu médico e avalie até que ponto esse efeito pode ser controlado ou contornado com essa medicação ou outra, mas só o médico que já acompanha poderá dar informações mais precisas. Muito bem, eu queria agradecer aqui ao Dr. Fábio Martins Soares, que é médico oftalmologista do Hospital de Olhos Francisco Vilar, aqui com a gente falando hoje sobre a saúde ocular, especialmente sobre o glaucoma. Obrigado, Dr. Fábio, pelas informações e pelos esclarecimentos. Muito obrigado. Bom dia para o senhor.